Tu já te perguntaste por que a religião às vezes parece um clube exclusivo? Por que tantos se acham dentro enquanto na realidade estão profundamente fora? Hoje Jesus nos lança uma flecha existencial. Faça todo esforço possível para entrar pela porta estreita. Mas e se essa porta não for sobre merecimento, moralismo ou rituais vazios? E se é sobre uma operação radical de desmontagem do ego? Uma cirurgia espiritual onde Deus não quer teu currículo de bons costumes, mas tua rendição interior. Imagine um desconhecido pergunta a Jesus se são poucos os que se salvam. Jesus, como bom analista de quem nós somos, não responde diretamente porque a pergunta já carrega um vício, a neurose de quantificação, a ansiedade de controlar quem entra ou quem sai. O reino não é um concurso público com vagas limitadas. É um banquete de abundância, onde virão do Oriente e do Ocidente. A questão não é quantos, mas como nós entramos. E aqui está a genialidade de Jesus. A imagem da porta estreita é um símbolo poderosíssimo da psique humana. Essa porta é um umbral entre o ego inflado e o ser essencial. Um ego cheio de certezas, títulos religiosos e autojustificativas é como um obeso espiritual. Não passa pela porta estreita. Fica entalado no umbral, gritando: mas eu comi e bebi contigo, eu frequentei tuas praças. Essa é a defesa desesperada de um eu que confundiu religião com aquisição, confundiu fé com posse. Mas existe algo mais profundo aqui. A diferença essencial entre a porta estreita e a porta larga. A porta larga é aquela que atravessamos sem sermos percebidos, sem nos apercebermos da passagem. É a religião superficial, é o ritual vazio, a fé que não transforma. Nós passamos por ela intactos, inalterados, com nosso ego perfeitamente preservado. Já a porta estreita, ela exige que nós nos encostemos em suas ombreiras, que nosso corpo espiritual seja tocado por suas bordas, que nós deixemos algo de nós mesmos na passagem. Não existe como passar pela porta estreita sem sermos marcados por ela. Essa é a grande diferença. A porta larga nos permite continuar os mesmos. A porta estreita nos transforma radicalmente. Jesus responde aos excluídos e às excluídas: vocês serão os preferidos, porque vocês se desapegam. Mas aqueles que se excluem, porque já estão inflados demais, Jesus diz: não sei quem vocês são. É a mesma coisa de dizer: você não se conhece nem a si mesmo. Você está vivendo uma ficção. Essas pessoas buscaram a porta larga da religião convencional, pede inclusive para o padre, para o pastor, para as pessoas, os pregadores, não tocarem em temas que são sensíveis aos seus ouvidos. Passaram pela porta sem serem tocadas por elas, sem serem transformadas. Pensaram que poderiam manter o seu ego inflado e assim ter acesso ao reino. Engano fatal. Isso ecoa profundamente em Isaías, quando ele diz que Deus não quer um clube fechado. Ele anuncia que Deus diz: eu virei para reunir
todos os povos e língua. Portanto, a salvação é universal, mas ela exige um esvaziamento, uma kenosis. É como se Deus dissesse assim: traga sua alma, traga sua vida, não seus troféus. Aqui a filosofia encontra o evangelho, o conceito de kenosis, esvaziamento em São Paulo, ressoa com a noção de desinflar o ego lá da psicanálise. O ego religioso é o mais perigoso de todos porque acha que já está salvo por cumprir regras. E aí o grande alerta: Deus não quer a autossuficiência, ele rejeita a autossuficiência. Os que se julgam primeiros, os religiosos de praça pública, podem ser os últimos, porque confundem o mapa com o território, o rito com a transformação. E então lá, no domingo passado, eu trabalhava sobre o Magnificat e apontava como ele era um hino explosivo de Maria, que é um tratado de revolução psicoespiritual. Deus derruba os poderosos dos seus tronos e exalta os humildes. Aos famintos enche de bens, aos ricos despede de mãos vazias. Isso não é vingança divina, é uma lei cósmica. Os poderosos, os cheios, são os egos inflados, cheios de si. Os humildes são os esvaziados, leves para entrar pela porta estreita. Maria canta a partir de sua própria kenosis, do seu próprio esvaziamento. Ele olhou para a humildade de sua serva, para o esvaziamento de sua serva. Viu em mim a capacidade de passar pela porta estreita, me chamou para ela. Ela não é mulher passiva da devoção tradicional, ela é a mulher que diz sim ao despojamento. O canto dela é a antitese ou a antítese da neurose religiosa. É um sim à vulnerabilidade, à entrega, à confiança radical. Maria compreendeu que para passar pela porta estreita da encarnação era necessário deixar-se tocar por ela profundamente. Seu sim não foi apenas verbal, foi corporal, existencial, transformador. Ela consentiu em ser moldada pela passagem, em ter sua vida marcada pelo encontro com o divino. Enquanto os fariseus batiam à porta com suas credenciais, Maria, então, nesse mesmo momento já estava dentro do banquete, porque o seu ego não bloqueava a passagem, porque ela havia permitido que a porta estreita a transformasse em seu passar. A carta aos Hebreus dessa semana acrescenta uma camada crucial. O Senhor corrige a quem Ele ama. Essa correção não é sadismo divino, é a pedagogia do desapego. As crises, as falhas, as quedas são, na verdade, lipoaspirações espirituais. Elas nos esvaziam do que é supérfluo. Por isso, nenhuma correção parece alegrar, mas causa dor. Depois, porém, nós poderíamos dizer que ela produz frutos, um fruto de paz, porque produz também um fruto de justiça. A filosofia estoica já dizia: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Deus não causa o sofrimento, mas Ele usa esse sofrimento para nos educar. É uma terapia de choque contra a ilusão do controle. Cada uma dessas experiências nos faz roçar contra as ombreiras da porta estreita. Elas nos deixam marcas, nos transformam, nos preparam para a passagem definitiva. Ao contrário das portas largas da vida, aquelas que atravessamos sem consequências, sem envolvimento, sem transformação, a porta estreita exige que nós nos engajemos totalmente com o processo de passagem. Voltemos à pergunta inicial. Por que, então, as nossas religiões, a tua religião, a minha religião, às vezes, pode estar nos impedindo de entrar?
porque talvez tu ou eu estejamos carregando um falso eu espiritual, uma identidade religiosa construída para impressionar, não para transformar. Jesus adverte: afastai-vos de mim, todos vós que praticais injustiça. A injustiça aqui não é apenas moral, é existencial. É a injustiça de viver na superficialidade, de trocar o ser pelo parecer. Os excluídos do reino não são os pecadores assumidos. Quem é excluído do reino é exatamente aqueles que se acham os santos iludidos, que preferiram a porta larga, onde se pode passar sem ser tocado. E aí eu concluo com um desafio. E se a porta estreita é, na verdade, a entrada para a amplidão? E se só perdemos para ganhar, só morremos para viver? A porta estreita não é para Deus selecionar, é para nós nos desapegarmos. O reino é como o oceano. Para mergulhar nele, tu e eu precisamos deixar a pesada bagagem dos nossos currículos, das nossas medalhas, dos nossos likes, dos nossos seguidores e seguidoras. Deixar tudo isso na praia. Tuas certezas, teus méritos, tua autoimagem religiosa, tudo isto é areia que afunda. Maria entrou porque viajou leve, apenas com um sim. Os humildes entram porque não carregam o fardo do ego. Os poderosos ficam do lado de fora, porque estão ocupados demais exibindo seus troféus, seus prêmios, seus merecimentos. E tu, estás disposta a seres tocado pela porta estreita? A deixar-te marcar pela passagem? A seres transformada pelo encontro? Hoje Jesus nos provoca: não te iludas. Tua religião pode ser tua maior barreira se for apenas uma fachada para inflar teu ego. O banquete está pronto. Os lugares estão sendo preenchidos por aqueles e aquelas que tu menos esperas. Os frágeis, os quebrados, os esvaziados, os que não têm currículo cheio de medalhas e prêmios e aprovações. Tu estás disposta a fazer a lipoaspiração da tua vida, da tua alma? Tu estás preparada para seres tocada pela porta estreita? Pergunta-te durante essa semana: o que tu estás vendo que em teu ego religioso é entrega ou é apenas uma barreira? O que em ti é um ego inflado e o que é entrega autêntica? O que tu precisas para esvaziar, para passares pela porta estreita? Pensa nisso. Amor e graça para ti. Boa semana.